Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos por tudo que tens feito por nós. Eu particularmente, assim como eu sei que a oração de cada um de nós, eu te agradeço de maneira especial, meu pai, o pastor Emílio Semblano, pela educação que me deu, pelo exemplo que me forneceu, pelo caminho no qual andou e me guiou. Senhor, muito obrigado. Abençoa a vida dele. E assim como eu peço, Senhor, eu peço em nome de todos os demais que estão ouvindo essa mensagem, orando por seus pais. Talvez alguns não tenham tido o privilégio de conviver com seus pais. Talvez alguns tenham dificuldades, até mesmo, Senhor, em perdoar os seus pais, o que devem fazê-lo, até para que não carregue esse peso tão difícil de carregar, tão duro de carregar, para que tenham alívio em suas almas. Senhor, assim, que eles liberem perdão, e que seja um momento que nós possamos refletir, e de maneira especial os pais que ouvem essa palavra, de como sermos pais melhores. O que nós pedimos são as suas bênçãos sobre nós, e nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. 7 características de pais que amam os seus filhos. A Bíblia traduz então várias orientações, e a primeira delas é: ame sua esposa. O texto de Efésios capítulo 5, versículo 28, então pode colocar a próxima tela, por favor, isso, agora pode colocar a próxima, isso. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. É muito interessante sempre analisarmos alguns contextos de onde a palavra foi escrita, quando fala que o homem ama o seu próprio corpo, porque o contexto é o contexto do mundo grego, o mundo greco-romano, um mundo onde se valorizava o culto ao corpo, onde a beleza estética do atleta era uma valorização muito grande, e o que nos remete às Olimpíadas que estão encerrando no dia de hoje, por exemplo. Então havia realmente um culto ao corpo muito grande naquela época, e os homens eram muito vaidosos com isso. Então o apóstolo Paulo, nesse ambiente, nesse contexto, desse grupo, mundo greco-romano, ele fala: olha, a gente sabe que os homens amam muito o seu corpo, valorizam muito o seu corpo, mas maridos, vocês amem as suas esposas, como vocês amam o seu próprio corpo, porque quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. E por que nós falamos sobre amar a esposa como a primeira característica de um pai que ama os seus filhos? O que tem relação a ver com isso? Em primeiro lugar, os pais são modelos para os seus filhos. Os pais que não respeitam as suas esposas, os pais que gritam com as suas esposas, vão legar aos seus filhos exemplo para o casamento deles. E muitas vezes, aquela lembrança que vai ficar no inconsciente da criança, ali arquivada, engavetada, guardada, ela vai ser reproduzida pelos seus atos. E muitas vezes, então, os pais que gritam, destratam a sua esposa, vão ver seus filhos fazendo o mesmo com as suas esposas. E não somente isso, o desrespeito que eles vão ver nos pais, como tratam suas esposas, é o desrespeito que eles vão levar para outras questões da vida, como, por exemplo, o desrespeito às autoridades. Por quê? Porque nós criamos padrões, não apenas no que nós falamos, mas no que nós fazemos. Então, se você quer trazer uma excelente educação aos seus filhos, se você quer trazer uma ótima criação, se você ama os seus filhos, fala: olha, eu quero que eles tenham o melhor, você comece com o tratamento com a sua esposa, você comece com a forma como você trata a sua esposa. Aqui diz: amar a sua esposa como você ama o seu corpo, amar a sua esposa como você ama a si mesmo. O Senhor Jesus falou uma frase que nós podemos dizer assim, que é relativamente até parecida, amar o próximo como a ti mesmo. Há pessoas que precisam amar o próximo, mas precisam amar a si mesmos. Então, é tudo um conjunto, é tudo escalonado, é tudo uma reprodução conjunta do que nós devemos fazer. Devemos amar a nós mesmos, devemos amar o nosso próximo, devemos cuidar de nós mesmos, devemos cuidar bem de nossas esposas, porque cuidando delas bem, sendo bons exemplos, os nossos filhos vão crescer respeitando outras pessoas.
Numa discussão, por exemplo, e existem entreveros que acontecem no casamento. Existem momentos, como foi cantado agora, divergências podem até acontecer, mas a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas, e há tempo e há local para todas as coisas. Então, há questões que devem ser tratadas entre marido e mulher, existem, vão acontecer, mas elas devem ser feitas no momento certo e no local certo. Não trate de certos assuntos com a sua esposa na frente dos filhos. Preserve-os de muitas questões, porque, volto a dizer, eles vão gravar aquilo, eles vão usar aquilo como modelo, e eles podem reproduzir isso posteriormente. Então, o respeito às autoridades, por exemplo, se aprende em casa. O respeito aos idosos se aprende na forma como você trata os seus pais, por exemplo. Como é que você vai tratar o seu pai, a sua mãe, rispidamente, e você depois quer que seus filhos tratem os idosos na rua de maneira educada? Então, nós devemos ser o primeiro exemplo. O segundo exemplo, nessa breve reflexão que nós temos, eu vou pedir então que, por favor, coloque na tela: não espere filhos perfeitos. Veja o que diz Colossenses capítulo 3, no versículo 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Por que a Bíblia traz essa orientação? Porque muitos pais, eles ficam irritando os seus filhos direto. Meus amados irmãos, cobranças devem acontecer com os filhos, mas o problema de muitos pais é quando entendem que as cobranças estão indo além dos limites dos filhos. Os filhos têm maturidade, têm um crescimento, têm uma fase de maturação, eles têm um período que vão amadurecer, e existem cobranças que devem ser feitas considerando a maturidade do filho. Então você vai, mas não ultrapasse, porque há filhos que ficam desanimados com a irritação dos seus pais. Eu vou dizer para vocês, isso é algo comum, isso é algo que todos os pais querem, porque a cobrança dos pais aos filhos, elas são necessárias, senão muitas vezes o filho não sai do lugar, eles precisam de correção. A Bíblia diz em Hebreus, que Deus corrige os seus filhos, como um pai faz com os seus. Deus também corrige. Agora, tem limite para todas as coisas, e se você perceber que você, pai, e quando eu falo pai, eu falo mãe também, naturalmente, o exemplo cabe aos dois. Se você perceber que está chegando e ultrapassando o limite, ao ponto de ultrapassar o limite do seu filho, então pare, parcele, digamos assim, essa orientação, procure momentos certos. Por quê? Porque os seus filhos não são perfeitos, assim como você não é perfeito, os seus filhos não são perfeitos, e assim como você tem limites, seus filhos também têm limites, e a maturidade com o tempo vai ensinando isso. O fato é, meus amados, que nós, quando temos filhos, nós temos expectativas com nossos filhos, e aí nós cometemos erros, porque nós cremos que se eles estão um pouco distantes das expectativas, então, meus amados, nós já começamos a cobrar demais, e isso é uma falha de muitos pais, que muitas vezes se esquecem, e o texto bíblico diz, olha, não irritem seus filhos. Esse irritar no grego é não ultrapassar o limite da admoestação, porque até mesmo a exortação tem limites, até mesmo a forma de você se expressar, ela tem limites. Nós usamos limites, por exemplo, com o nosso vocabulário, quando nós falamos com pessoas. Quando nós estamos irritados, nós, cristãos, a gente não usa muitas palavras que muitos aí usam fora. Por quê? Porque nós colocamos limites em nossas palavras, e nós devemos colocar limites em nossa pressão. O fato é que aqueles que têm mais filhos, eles têm que entender, inclusive, que todos os filhos são diferentes, e você não pode usar a mesma proporção da exortação para um do que você usa no outro, porque alguns têm mais maturidade que outros, e isso não depende de idade. Às vezes, filhos que têm mais idade são mais imaturos do que os que têm menos idade. Então, você deve amar os seus filhos, exortando,
mas exortando dentro dos limites, para que eles não fiquem, como diz o texto bíblico que você está lendo, desanimados. Essa palavrinha grega é atimos. A é a partícula negativa. Timos vem de aquecer. Então, daí vem a paixão, vem de timos. Por exemplo, a palavra Timóteo, timos, teos, Deus, timos, aquecido por Deus, apaixonado por Deus. Então, muitas vezes eles estão apaixonados e você vai lá e dá um banho de água fria. E eu sei que depois que você faz isso, você nota, e você fica triste, e você fica com peso. Mas o fato é que você tem que cumprir o seu papel como pai, mas tem que entender que cada filho tem um limite, cada filho tem um grau de sustentação diante da pressão. O mundo já vai trazer pressão, os amigos trazem pressão, o bullying está aí nos colégios desde cedo, mas os pais têm que incentivar os filhos, mas observar os seus limites. Então, ame-os, apesar de suas reclamações contra você, ame-os, apesar das injustiças que vão fazer contra vocês, ame-os, apesar das incompreensões que eles fazem contra vocês, mas não ultrapasse os seus limites. Muitas vezes uma coisa difícil é você reagir no mesmo tom e no mesmo nível com que os filhos, eles te confrontam. Então, que você possa receber sabedoria de Deus, e você possa segurar, contar até 3, e responder dentro da capacidade de seus filhos conseguirem compreender e absorver aquela questão. Terceiro ensinamento, terceiro princípio, terceira característica de pais que amam seus filhos: ensine os seus filhos no caminho. Provérbios capítulo 22, no versículo número 6, nós lemos: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O texto bíblico, ele não diz: mostre à criança o caminho que deve andar. Não. A Bíblia não diz: ensine a criança a direção do caminho que deve andar. Também não diz isso. O que a Bíblia diz é: ensine a criança no caminho. E se você trabalhar a palavrinha hebraica, vai dizer que você está no caminho com a criança. É ensinar a criança não para o caminho que deve andar, mas é no caminho, durante o percurso você está ensinando a criança. Então isso é muito importante, porque há pais que querem ensinar aos filhos o caminho que deve andar, mas não no caminho que deve andar. Tem pais que dizem o seguinte: não, filho, vai para a igreja, e você não vai na igreja. Filho, não fume, que isso pode trazer um câncer para você, e você mesmo fuma. E você fica ensinando coisas que você não faz. Então o que você está falando? O que você está fazendo? Você está ensinando o teu filho para o caminho que deve andar, mas não no caminho. O texto bíblico que vai dizer que seus filhos não vão se desviar deles, é uma promessa da Bíblia, uma das 5.773 promessas da Bíblia, mas essa promessa é uma promessa que diz que ele não vai se desviar quando você ensina a criança no caminho. Então, você tem que andar com o teu filho, mais do que apontar o dedo para onde ele deve ir, você deve olhar para o lado, ele deve olhar para o lado, e vocês devem estar um do lado do outro no mesmo caminho. Esse é um segredo do texto bíblico, porque muitos entendem que é apontar o caminho. Não é apontar o caminho, é ele olhar para o lado, no caminho, e ver que você está do lado dele. Esse é uma terceira característica de pais que amam os seus filhos. A quarta característica é: proveja os seus filhos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, esse negou a fé
e é pior do que o descrente. Olha que palavra duríssima, duríssima, que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Ele fala: Timóteo, tem crente que é melhor que crente, porque tem crente tem descrente que é melhor que crente, tem incrédulo que é melhor que crente. Por quê? Porque eles cuidam da sua casa. Tem muito crente, tem muito filho de Deus, servo de Deus, que abandona a sua casa, até para servir na obra de Deus. E o apóstolo Paulo fala: olha, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Nós devemos dar provisão aos nossos filhos. Temos que dar condições deles terem uma boa educação, uma boa alimentação, uma boa vestimenta, sim. Ser pai não é apenas gerar um filho. Não pense que você tem um filho e tem o seu nome na identidade dele e você está muito feliz por isso. Não é isso, traz responsabilidades. E tem pais que abandonam seus filhos à própria ação. Não, você tem que buscar oferecer o melhor para os seus filhos. Então, comprar roupas para eles, para que possam andar aquecidos, não andarem envergonhados. Você vai prover bons cursos para eles, a melhor educação que você puder prover a eles, a melhor alimentação que você puder prover a eles. Vai chegar a adolescência, proveja os seus filhos com mesada para eles aprenderem a administrar o seu próprio recurso, porque também é ensinamento. Agora, eu tenho consciência que nem todos conseguem. Eu tenho consciência que as situações sociais nem sempre permitem que os pais possam realizar esse desejo, mas o que eu digo é que essa seja uma meta. O que eu digo, não estou então trazendo nenhuma culpa, longe disso, aos que não têm conseguido realizar esse sonho, mas o que eu digo é: o pai que ama o seu filho, ele vai procurar ter essa visão, ele vai procurar ser esse crente melhor que o descrente, e não o oposto. Então vai oferecer o melhor para os seus filhos. Agora, dito isso, oferecer o melhor para os seus filhos não significa oferecer tudo o que seus filhos querem, porque aí você está deseducando o seu filho. Então, uma coisa é a provisão, outra coisa é você mal educar o seu filho em relação a tudo que ele quer, você dá. Eu quero isso, você dá. Eu quero isso, você dá. E você dá porque você tem. Não é porque você tem que você vai dar. Você tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque seu filho vai crescer num ambiente que não é um ambiente da realidade. E isso pode gerar muitos problemas. Outra coisa que nós devemos considerar: já então, percebendo que um pai que ama um filho, ele vai prover alimento, vestimento, teto, educação, não é verdade? Claro, o caminho do Senhor, é a primeira coisa que nós falamos, a educação espiritual, o temor a Deus, o cultuar conjuntamente, congregacionalmente, isso a gente não abre mão, é o exemplo. Agora, nós falamos que você deve dar uma mesada, claro, eu volto a dizer, nem todos conseguem, mas à medida das possibilidades. Agora, uma coisa é certa: primeiro, você não vai dar tudo o que eles querem, você vai analisar, vai administrar, vai soltando aos pouquinhos. E segundo lugar, você não pode tentar comprar o amor dos seus filhos por causa do dinheiro, que tem pais que tentam comprar o amor dos filhos. Tipo, olha, se você me der um abraço, eu te dou R$10. Não é assim que você vai comprar o amor dos seus filhos. E eu estou dando um exemplo que naturalmente não existe, estou aqui fazendo uma coisa irreal, mas para mostrar um conceito que muitos trabalham. Não, eu vou dar muito dinheiro para o meu filho, só assim ele vai ter mais respeito e consideração por mim. Não é isso. Então, tanto dar em excesso é um erro, como dar, ou não dar, ou dar muito pouco, você podendo dar mais ao seu filho, também é um erro. Volta ao texto: se alguém não tem cuidado dos seus,
e especialmente dos da própria casa, negou a fé, e é pior do que o descrente. Então, que nós sejamos melhores que o descrente em tudo, a começar pelo temor a Deus, e esse princípio ensinado aos nossos filhos. Você pode se lembrar da primeira característica de um pai que ama os seus filhos? Qual é a primeira característica? Ame a sua esposa, respeite a sua esposa, trate a sua esposa com honra e com carinho, com respeito. Primeiro ensinamento que você vai dar para os seus filhos. Segunda característica que um pai que ama os seus filhos pode dar para os seus filhos, é entender que não deve esperar filhos perfeitos. Terceira característica de pais que amam os seus filhos, é ensinar os filhos onde? No caminho que deve andar. Quarto característica de pais que amam os seus filhos, proveja os seus filhos. Vamos à quinta característica de pais que amam os seus filhos. Entenda que um dia os seus filhos devem ser soltos por você. O texto do Salmo 127, no versículo 4 e 5 diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Flechas na mão do guerreiro. O desejo do pai é que ele, tendo um arco e a flecha na aljava, naquela sacola, naquele que recebe as flechas, eles vão precisar usar um dia, vão precisar resetar o arco, soltar, e a flecha vai longe. Nós educamos nossos filhos com amor, mas devemos entender que um dia eles vão ter que tomar decisões próprias, que muitos pais não conseguem soltar seus filhos. Muitos pais prendem os seus filhos. Os filhos não têm liberdade nenhuma de nada, absolutamente nada. E muitas vezes isso vai fazendo um mal muito grande para os filhos. Entenda que um dia os filhos vão tomar decisões próprias. Eu volto a dizer, todos os pais têm expectativas quando nascem seus filhos. Quando meu filho crescer, ele vai ser isso, isso e aquilo. Mas vai chegar um momento que, por mais instrução que você possa dar ao seu filho, ele vai ter que tomar a decisão própria, não é verdade? Ele vai decidir a carreira, ele vai decidir com quem vai namorar, com quem vai casar, ele vai decidir a profissão, ele vai tomar as suas decisões. Então, nós, os pais que amam seus filhos, eles devem entender isso, eles devem educar a criança, eles devem ensinar a criança no caminho, eles devem compreender todas essas questões, mas um dia, eles vão soltar a flecha, não vai ficar o tempo todo ali no braço, vai ter que soltar, não vão aguentar, e a flecha vai seguir o seu caminho. O que importa é que, passado o tempo, aquela flecha e o seu flecheiro se encontrem, se amem, se respeitem, mantenham comunhão. Eu sei que isso não é possível em muitos casos hoje, mas eu estou dizendo isso como oportunidade a muitos, pautados na palavra de Deus, do que nós podemos fazer, principalmente aos que não são pais ainda, ou são os pais de filhos pequenos, que você possa considerar essa questão, esse princípio bíblico. Sexta característica, penúltima característica dessa reflexão sobre o Dia dos Pais, a respeito de pais que amam seus filhos, ore por seus filhos. O texto de Jó, a gente fala muito de Jó por causa da paciência de Jó, todo mundo conhece Jó por causa disso, mas uma das coisas mais belas da vida de Jó, que eu entendo, não é apenas como ele suporta a provação, mas é como ele era antes do momento de provação que ele passa. Capítulo 1, versículo 5 de Jó, olha a postura desse homem. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim:
talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Olha que pai era Jó. Volto a dizer, nós falamos muito de Jó em relação à tentação que ele passa, às perdas que ele tem, mas isso acontece antes de tudo isso ocorrer. Jó orava pelos seus filhos, buscava a Deus de madrugada, orando pelos seus filhos, e olha o pensamento dele, vou reler: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Ele orava pedindo misericórdia a Deus. Deus, se o meu filho pecou, se a minha filha pecou, por favor, tenha misericórdia deles. São pais intercessores, pais que intercedem por seus filhos. Então, meus amados, três coisas você não vai conseguir fazer com seus filhos. Você não vai conseguir estar onde eles estão em todo o tempo, não vai. Vai ter uma hora que você vai trabalhar, eles vão para o estudo, eles vão para a escola, você não vai estar em todos os lugares onde eles vão estar, você não vai. Agora Deus vai. Onde você não pode ir, Deus estará. Então nós oramos por causa disso também, porque nós podemos falar: Deus, eu não estou no colégio dos meus filhos, mas tu estás. Outra coisa que você não pode controlar é o que eles ouvem, o que eles veem pela internet, não consegue controlar. Meus amados irmãos, o que existe de luta contra o evangelho na internet, o que passa, e tu pega umas pessoas, umas péssimas influências, os Lucas Netos da vida, essas pessoas que deturpam, lutam contra, deformam, e os seus filhos começam a ouvir mais eles do que vocês. Não esquadrinham as escrituras, mas vão ouvir pessoas que não conhecem nada das escrituras, e vocês então começam a perder o controle. Por quê? Porque você não consegue controlar o que eles vão ouvir. Daqui a pouco eles estão distantes do caminho do Senhor e tudo mais. O que você pode fazer? Você pode orar por seus filhos, você pode pedir a Deus. Deus, assim como existem mensageiros do diabo, que ele coloca na internet, no colégio, etc., no caminho deles, para desviar eles, para esfriar eles na fé, coloca teus servos no caminho, e que eles parem para ouvi-los, que eles deem atenção, que eles deem no mínimo a mesma atenção que eles dão aos outros, para que eles ouçam, porque às vezes Deus também envia, e o diabo cega, e o diabo tapa os ouvidos, e eles não ouvem. Então, que vocês possam orar por seus filhos. E outra coisa que você não pode, é sobre amizade, é o que nós estamos falando. Você não pode controlar a questão da amizade que eles vão ter, e vão ter pessoas, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, as más companhias, elas acabam, muitas vezes, com muitos dos filhos, dos que estão presentes aqui. Às vezes estava tudo bem, chegou uma companhia má, e acabou com tudo. E aí o que você pode fazer? Muitas vezes os filhos não ouvem seus pais, dão mais atenção aos amigos que aos seus pais, mas uma coisa você pode fazer como Jó, orar pelos seus filhos, orar constantemente pelos seus filhos. Mas meu filho não fala mais comigo, você vai orar por ele. Mas meu filho não me dá atenção, mas você vai orar por ele, vai fazer que nem Jó. Jó orava por eles, diz o texto, ele os santificava, orava com eles, buscava eles, mas de madrugada, ou seja, não estava com seus filhos, ele orava por seus filhos. E ore para que eles regressem ao seu convívio. É uma oração que você não pode abrir mão de fazer, porque muitos filhos se distanciam. Conheço vários casos na igreja, vida de igreja, convívio eclesiástico, nós conhecemos vários casos, e não são incomuns, infelizmente, mas nós devemos dar atenção a isso. E por fim, se a penúltima característica é nós orarmos por nossos filhos, a sétima e última característica de pais que amam seus filhos é: ore por você mesmo. Ore por você mesmo. Diz o Salmo de número 119, nos versículos 66 e 67, o seguinte:
Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Eu começo com ensina-me. Aí depois ele reconhece, antes de eu ser afligido, antes de eu sofrer o que eu estou sofrendo com meus filhos, eu andava errado, mas agora eu conheço a tua palavra. Então, Deus, ensina-me. São pais que entendem que erraram em algum momento, entendem que podiam ser melhores, mas nesse momento eles ouviram a palavra, e eles falam: Pai, me ensina, me ensina. Peça a Deus. Por isso que eu termino, o último conselho, última característica de um pai que ama os seus filhos, é orar por si mesmo. E que oração é por si mesmo? Pai, ensina-me. Pai, me ajuda a ser um pai melhor. E eu gostaria de fazer essa conclusão prática nesse momento, convidando a que todos, por favor, fiquem em pé. E nesse momento eu gostaria de chamar todos os pais que vêm aqui à frente, porque nesse momento nós vamos orar por nós mesmos também. Nós vamos abençoar os nossos filhos,